Estamos ao vivo com mais um Entre Fatos 0015. Vou convidar aqui meu companheiro de live, Diogo Tavares, inicialmente. A Geissa já está online por aqui. Deixa eu chamar o Diogo Tavares. Geissa, boa noite, seja bem-vinda. A nossa convidada também já está por aqui, então vou enviando o convite a ela. E você que está chegando, vai dando feedback para ver se está ouvindo bem, se está me vendo bem também. Cabelo meio brilhante hoje, essa luz refletindo. Vou mandar convite aqui para Nayara. Vamos lá. Dando os convites aqui para os convidados. Este é o Entre Fatos 015. Já está por aqui a Geissa, Capitânia. Beatriz também. Aí, estou aqui. Esse é meu companheiro de live, Diogo Tavares. Seja bem-vindo. Que hoje nós vamos falar sobre tolerância política, né, Diogo? Para quem não me conhece, sou Ricardo Alcântara, editor de política aqui do Diário de Curitiba. E esse daqui é o Diogo Tavares. Ele é colunista do Diário, ele é colunista do blog Nuances, né, Diogo? E cientista político, doutorando em ciência política. Seja bem-vindo aí, Diogo. Obrigado, Ricardo. Vamos conversar mais uma vez aí, mais uma live de sexta-feira. Hoje, cada sexta mais frio, né? Exatamente, um frio. Vimos neve, né? Vimos neve aí pelos vídeos. Muita gente postando Eu só neve. vi pelos vídeos mesmo, não presenciei a neve. A gente só viu pelos vídeos. Teve postagem polêmica do prefeito, falando que o seu sangue é eslavo, Diogo Tavares? Cara, não sei, tem que fazer aquele teste, né? Tem um teste que mostra as suas nacionalidades certinhas do seu sangue, que dá um pedacinho, né? Uma porcentagem de cada lugar. Só pro Greca você tem sangue bem próprio, assim. É, Sangue eslavo. tem que ter um sangue eslavo para comemorar a beleza do inverno curitibano. Devo ter 0,7% de sangue eslavo. O papo de hoje é tolerância política e vou colocar aqui a nossa convidada para falar sobre o assunto e vamos esperar ela entrar para falar sobre esse assunto muito legal nessa sexta-feira fria aqui de Curitiba, que já esteve pior. Aí está ela. Seja muito Aí bem-vinda, está. dona Nayara Almeida de Alcântara. É isso mesmo, dona Nayara? Isso mesmo, acho que a gente tem um sobrenome em comum aí. Pois é, tem um parentesco. Meu Alcântara é da Europa, ó, já que o Greco está falando sobre sangue eslavo, o Alcântara. O teu Ah, não, Alcântara é eslavo. na verdade é o Alcântara do Ceará mesmo, o Machado, que é eslavo. Seja bem-vinda, Nayara. Para Obrigada. explicar quem é a Nayara aí para a galera, a Nayara é cientista social, que é bacharela em licenciada em ciências sociais e doutoranda em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Agora sim, seja muito bem-vinda ao Entre Fatos. Obrigada. Nayara, vamos começar aqui o nosso bate-papo, pulando essas polêmicas do nosso prefeito, esse papo de sangue eslavo aí, agradecendo toda a galera que já está por aqui. Antes de começar as perguntas, eu vou falar que a gente já está por aqui, ó, falando para o pessoal, compartilhando a nossa live. Quem já está por aqui é a Geissa Franco, que é a digníssima esposa aqui do Diogo Tavares, que está com aquela caneca bonita. Ó. Vamos fazer uma promessa para a Nayara também, ó. Mais uma promessa de caneca aí, né? Mostra a canequinha aí, Opa! Diogo. Até agora ninguém recebeu dos convidados aqui, mas ele tá prometendo. Ó, ó, Ah, essa caneca bonitona, ó, que a Links Do Personalidades patrocinador. mandou. Isso, mandou pra gente. E vamos fazer uma promessa também pra Nayara, ó. A gente pode mandar com a foto de quem pra você, Nayara?
Ah, eu gostei dessa caneca desse jeitinho aí do Diogo, adorei. Boa, boa. A gente vai É que os outros combinar. convidados teve uma piada de futebol. Teve o Luiz Fernando, que era corintiano, a gente ia mandar para ele uma caneca com uma foto do Rogério Ceni. Então, quando o Ricardo descobrir o seu time, ele vai sugerir uma foto tendenciosa. Ah, Então, ó, tá prometido mais uma caneca, hein? A gente já tá devendo umas 8, mais ou menos. Um dia pagaremos. Começando o nosso bate-papo, Nayara, queria que você explicasse para gente aqui, para mim, para o Diogo, para a galera que está acompanhando, o que é tolerância política? Qual é o significado desse que será o nosso assunto aqui do nosso bate-papo de hoje? A gente ouve falar muito de intolerância política, que faz parte também do conceito. Então, o que seria tolerância política? certo. Primeiro, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite do Diogo, o espaço de participar aqui, e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre tolerância política, que é bastante diferente de tolerância social, e seria justamente o oposto da intolerância, né? A tolerância seria permitir que o seu grupo de oposição ele participe também do cenário político, permitir que o seu grupo de oposição ou o grupo que você menos gosta ou que você mais desgosta também participe do cenário político e também tenha direitos básicos. Então, eu tenho oposição a determinado grupo, mas mesmo assim eu permito que ele participe, eu não me oponho à sua participação no cenário político, eu não me oponho que ele tenha direitos básicos, né, direitos de cidadãos básicos, como, por exemplo, direito ao casamento, direito à adoção de crianças, direito à filiação a qualquer que seja a denominação religiosa, ainda que não seja a minha denominação, ainda que não seja o meu credo. Enfim, né? É permitir que esse grupo que a gente menos gosta participe também. Quais seriam os limites da tolerância, né? Quais seriam os limites impostos à tolerância, né? A gente deve permitir tolerar que quais grupos participem, né? O que deve ser permitido? Eu acho que uma grande discussão que se coloca à tolerância é quais são os limites, né, que a gente tem, né? A tolerância é permitir que até mesmo grupos que desejam o extermínio de outros grupos participem, né? Eu acho que a grande questão aí que se coloca a tolerância é essa. Dito isso, Legal, explicado, muito bem explicado, né, Diogo? muito legal. A gente já comentou um pouco sobre esse assunto, só que não tão técnico assim, né, Ricardo? Falamos sobre exemplos, quando nós comentamos fatos aqui, Nayara, o próprio Bolsonaro, uma vez nós comentamos quando ele foi na sua campanha, numa visita no Acre, num evento de campanha no Acre, ele pegou um tripé de uma câmera e falou: vamos metralhar a petralhada aqui do Acre. E eu dei como exemplo de intolerância, né? Porque ele faz um sinal de eliminar o seu adversário político num ato de campanha, mostrando que ele, enquanto adversário, tinha o PT como inimigo, não como adversário político no cenário democrático, e fazia alusão ao extermínio do seu adversário, como eu falei aqui, que ele se vê como inimigo. Também já falamos certa vez de como é muito interessante que você falou que a gente deve tolerar, principalmente no contexto da democracia. Será que grupos que são intolerantes com a democracia ou intolerantes com a participação do opositor devem ser tolerados na democracia? Inclusive, eu escrevi um texto aqui para o blog do Diário de Curitiba, que era não devemos tolerar os intolerantes. Quando nós falamos do deputado aqui do PSL, que foi preso naquele caso, quando ele insultou ministros do STF, né? Mas a Alemanha também tem uma discussão muito bacana disso, que é bacana não, muito forte sobre isso, que é sobre tolerar, inclusive, grupos nazistas, né? Que o Bolsonaro tirou foto agora com a neta de um ministro nazista, porque não se tolera mais o nazismo lá, né? Que é uma ideologia totalmente tolerante com os preceitos da democracia e tudo mais. Também se debateu lá com a queda do Muro de Berlim a tolerância de grupos comunistas e coisas do tipo. Muito interessante que a Nayara explicitou bastante, que para a gente, questões que nós já demos exemplos aqui, né, cara? Mas a gente não tinha explicitado tão bacana dessa maneira. Esse exemplo que você colocou, Diogo, é exatamente isso. Assim, isso personifica um exemplo perfeito do que a gente considera
como intolerância política, né? Diante de uma situação de oposição política, né? O desejo pelo extermínio desses grupos, pela eliminação desse grupo que representa a oposição, né? Um dos pilares essenciais do Estado democrático é justamente a tolerância, né? O Bolsonaro, ele representa, né? Ele é contrário a muitos desses pilares. Um deles é a questão da tolerância, né? Então, quando ele não permite a participação dos seus opositores, ele está agindo de uma maneira bastante intolerante, né? E o desejo do extermínio também, porque é realmente difícil você conviver com a pluralidade, né? A democracia, ela exige custos, né? A tolerância, ela tem um custo, né? E o custo da democracia é justamente a convivência com essa pluralidade, a convivência com a oposição, né? E uma forma de minimizar esses custos é justamente o desejo pela eliminação do grupo opositor. Exatamente. Para você que está chegando, recebendo hoje por aqui a Nayara de Almeida Alcântara, ela que é cientista social, ela que está fazendo um doutorado em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. E hoje nosso papo é tolerância política. Quiser deixar sua pergunta, coloca os dedinhos aí para funcionar, deixa a pergunta aqui para a Nayara e vai curtindo aí nossa live, compartilha com quem você acha que gostará desse assunto também. Essa live que depois fica no IGTV, e normalmente rende mais no IGTV depois. A galera assiste bastante lá e depois comenta por lá também. Nayara, a gente está falando aqui sobre minorias, e uma dúvida que o povão, que eu faço parte do povão também, que nós temos, eu falo muito em minoria, mulheres como minoria. O que significa isso, minoria? Para poder explicar para o pessoal o que é uma minoria. Porque vê a mulher lá com mais da metade em número de pessoas, né? E fala, a mulher é uma minoria. Então, eu gostaria que você explicasse para mim, para o povão, o que é uma minoria politicamente falando, assim. Então, eu acho que, ainda que não a partir da teoria, mas de uma forma ou de outra, as pessoas acabam entendendo por que as mulheres, os negros e outros grupos, eles são considerados minoritários, ainda que sejam, como você acabou de dizer, em números maiores, né? Então, talvez a gente tenha um pouco mais de mulheres na sociedade do que de homens, um pouco mais de negros na sociedade brasileira do que de brancos, né? Ainda assim, são grupos minoritários, porque são minoritários em direito, né? Então, e eles também são minoritários em diversos espaços, né? As mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho, ainda são minoria em diversas esferas, como em todos os espaços políticos, né? Como por exemplo, minoria no Senado, né? E agora é inexistente, né, na CPI, né? Não temos aí mulheres compondo, né, a comissão. Então, minoria, assim, seria nesse sentido, né? De grupo que tem menos direitos, né? E uma minoria também política, assim, né? De conseguir se Exato. mobilizar politicamente. Então, entrando nessa da CPI, agora com a ajuda do Diogo, a CPI do Senado, que teve bastante discussão, e uma das primeiras discussões foi essa inexistência das mulheres entre membros titulares e entre os membros suplentes, né, na CPI da Covid. A bancada da feminina no Senado, Diogo, são 12 senadoras, né? Agora, por números exatos, você me pegou, mas confirme. Se eu não me engano, 12 senadoras, Nayara. Dá o Exato. quê? 14% fazendo a conta com 81 cadeiras, são 2 de 81 cadeiras. 81. Então, dá uns 14, 15% no máximo. Isso é essa ação assim da maioria excluir as mulheres dessa decisão importante, dessa CPI importante, é algum tipo de intolerância? A gente pode classificar como uma intolerância contra as mulheres aí? O fato das mulheres não participarem, eu não diria que seria, eu não classificaria como uma intolerância, né? É realmente uma exclusão, né? Os homens, eles ocupam majoritariamente o espaço, e como você disse, né, menos de 15%, né? Seria 15% se fosse 81 senadores, se fossem 100 senadores, né? São 81, então, de fato, as mulheres ocupam o menor espaço, né? E isso ainda aumentou, né? Porque antes ocupavam menos ainda, né? E a gente está
aumentando aí um pouco a participação das mulheres, mas ainda é muito inferior, né, à quantidade de homens, né? E eu diria que as mulheres ainda não conquistaram esse espaço, né, nem em diversos locais da sociedade, como, por exemplo, na política, né? A gente ainda está em desprivilégio, né, em relação aos homens, né? E a gente não quer um privilégio, na verdade, né? A gente quer um direito de participar de um movimento tão importante, né, que é a comissão, por exemplo. Né? A CPI é um espaço, né, de discussão muito importante, que inicialmente, né, foi criado para a discussão de uma crise que estava acontecendo lá no estado do Amazonas, né, especialmente, né, na capital de Manaus. Só que depois foram surgindo várias outras questões, né? E essas questões são caras, né? São caras às mulheres, né? As mulheres também querem participar, né? As mulheres também querem ter voz, né, na comissão parlamentar de inquérito. E elas não foram indicadas, né, pelos seus partidos. Diante da não indicação, as mulheres se organizaram, 11 mulheres, 11 senadoras se organizaram e fizeram uma solicitação, né, ao presidente Omar Aziz para estar participando, pelo menos ter voz na CPI. Né? Elas ainda não teriam os mesmos direitos que os homens, né? Não poderiam votar, não poderiam colocar requerimento, não poderiam ter todos os direitos que os membros titulares e suplentes possuem, mas pelo menos teriam a possibilidade de inquirir as pessoas que fossem chamadas a depor, né? E aí uma das questões que gerou mais controvérsia, que foi a mídia, que esse vídeo circulou bastante pela internet, foi a sessão do dia 5 de maio, né? Que foi a sessão onde uma mulher poderia fazer perguntas, né? De acordo com o presidente Omar Aziz, havia sido feito um acordo em que as mulheres elas poderiam participar, poderia ser feito um rodízio entre essas 11 mulheres, e aí nas sessões uma poderia participar e fazer questões. E as mulheres elas começariam fazendo perguntas. A senadora que foi se organizou lá e foi nesse dia, nessa sessão, foi a Elisiane Gama, né, do Cidadania. Ela começaria fazendo questões para o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que era o depoente daquela sessão. Ela começou a fazer sua pergunta, né, quando o Ciro Nogueira, do senador do Progressista, interrompeu, não deixou que ela concluísse a sua questão, não deixou que ela fizesse, disse que não havia sido feito nenhum acordo com o presidente Omar Aziz, que não deveria ser dado direito à fala, porque, de acordo com o regimento da comissão, né, só os membros titulares poderiam ter direito a essa fala, e não deixou que ela falasse, e aí o presidente Omar Aziz, ele disse o seguinte para o Ciro: ontem eu fiz esse apelo a Vossa Excelência para que a gente pudesse dar a pedido das mulheres, mas no teor do regimento nós estamos sim fazendo uma concessão nesse momento, e não é uma concessão porque elas são mulheres, é uma concessão porque elas têm uma representatividade igual à nossa. No caso não tem, né? Porque as mulheres não estão em quantidade igual aos homens no Senado. Mas, de qualquer jeito, assim, ele estava tentando dar a voz a ela. E o Ciro não aceitou esse argumento, né? Outras senadoras entraram na discussão, inclusive a senadora Simone Tebet. Ela disse assim que as mulheres elas não queriam privilégios, elas estavam pleiteando um direito de fala. O senador Marco Rogério, ele sugeriu que se as mulheres elas quisessem uma cadeira, que elas formassem um partido político e que conseguissem uma cadeira na comissão, já que elas não haviam sido indicadas, né, pelos seus partidos. E percebendo isso, né, a Elisiane Gama disse assim, mas que medo é esse, né, que vocês têm, né, que o Ciro tinha de que uma mulher falasse. E aí sim entra a questão da intolerância política, né? Porque se ele estava utilizando como argumento, né, que era uma coisa regimental, né, que estava no regimento, na verdade havia um outro argumento lá escuso, que de fato o medo, né, de ter mais uma pessoa inquirindo lá o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, né? Eu pergunto, qual seria o prejuízo de ter mais uma pessoa na comissão parlamentar de inquérito fazendo questões, né? Qual prejuízo isso traria? E eu mesmo respondo, né?
prejuízo nenhum, a menos que houvessem questões que não fosse de interesse que viessem à luz, né? Então, haviam questões escusas que não querem que sejam feitas, há questões que é de interesse que fiquem, que continuem obscuras, né? Porque muitas questões que não havia sido previsto na CPI agora estão sendo discutidas, e provavelmente há outras, né? Agora a gente está em recesso na CPI, mas no dia 3 de agosto a gente retorna do recesso e vão haver ainda muitas outras discussões, porque a CPI já foi prorrogada por mais 3 meses. Então, há muitas questões ainda que ainda estão obscurecidas, né? E ter mais pessoas, ter mais mulheres, pode dar luz, né, a essas questões. Essas mulheres, a inserção desses indivíduos aí fazendo perguntas, pode dar luz a questões que não querem que seja vista, que não querem que sejam discutidas, né? Então, ter essas mulheres pode prejudicar os interesses, né, de alguém, talvez do Ciro, né? De fato, ela chamou a atenção uma coisa bem interessante, que a comissão entra em recesso, mas vale lembrar que ela volta do recesso depois da análise de 1 terabyte de documentos, como a gente já falou aqui, que inclusive os assessores da CPI pediram ajuda à Polícia Federal para analisar essa quantidade enorme de documentos, então ela vai voltar bombando. Inclusive, Ricardo Barros, essa semana, pediu para que fosse liberado para ele todos os documentos que fizesse menção a ele. Enfim, eu acho que ele já se prepara para alguma bomba que vem aí, o Ricardo Barros, deputado do PP aqui do Paraná. É muito interessante tudo que a Nayara falou, e principalmente é legal, na ciência política a gente discute essas questões de representação das mulheres, principalmente. Uma coisa que eu aprendi muito escutando as colegas no curso, essa questão da representação descritiva e substantiva. Porque mesmo que houvesse uma representação descritiva ali, o espaço do número, né, de uma mulher, ou elas irem revezando, a representação substantiva, ou seja, a representação de fato, elas poderem movimentar requerimentos, elas poderem colocar fazer com que a sua opinião vire ações definitivas ou efetivas, não foi concedido esse direito de representação a elas, como a Nayara chamou a atenção. Então, assim, te damos um espaço aqui. É o que se discute muito na política como um todo, beleza? Temos que aumentar o número de mulheres na política, mas também temos que conceder uma representação substantiva às mulheres, né? Não basta ter um número maior se elas não conseguem implementar as suas políticas de interesse, a política da agenda histórica das mulheres. E na CPI isso foi pior, as mulheres foi concedido um espaço, como eles disseram, fizeram uma concessão ao qual depois chamaram o regimento. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, eu não lembro, Ricardo, o momento assim fora, quando não tinha consenso, que eram momentos muito raros, eles chamavam o regimento. Como a gente está vendo já um momento de tanto conflito e polarização no Legislativo, que agora se chama o regimento toda hora. E principalmente numa questão que deveria ser consenso, não deveria ser conflito, a ideia da participação das senadoras mulheres, já que seus partidos não as indicaram para as comissões, para a comissão, para a CPI. Deveria ser consenso de que, pelo menos, uma participação via Secretaria das Mulheres, enfim, não deveria ser questão de discussão, inclusive para se colocar o regimento na ordem. Quando se coloca o regimento na ordem, dá para ver que já há um conflito, já perpassa a intolerância, os partidos não estão conseguindo mais se conversar, oposição e governo e oposição também não conseguem entrar em acordos, e isso tem ficado cada vez mais comum no Legislativo brasileiro, mas historicamente o acordo sempre prevaleceu. Mas ultimamente, principalmente no governo Bolsonaro, não tem estabelecido muitos acordos, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. É engraçado analisar também que não teria um critério para tirar essas mulheres que tem uma médica, a Zenaide Maia é médica, pessoas preparadas, e tem um cara lá falando de rancho queimado, da cloroquina ainda, defendendo o senador de rancho queimado. Ficou famoso como o senador do rancho queimado porque é um despreparado, né? É uma tristeza. A gente teve a atuação da Elisiane Gama do Maranhão, do Cidadania do Maranhão, da Simone Tebet do MDB, que chamaram bastante atenção, inclusive, né?
tanto pelas perguntas que elas fizeram, né, Nayara, e também pelo fato de elas terem sido interrompidas em vários momentos. O senador Rogério Rossi, Marcos Rogério, ele foi também interpelado na Globo News, que a jornalista falou assim, ó, aqui você não vai me interromper como você faz com as senadoras na comissão da Covid. Enfim, é perceptível, inclusive a grande mídia já toca nesse assunto, porque é bastante perceptível, bastante feio, bastante chato o modo como os senadores governistas vêm atuando em algumas questões na CPI. Como um todo, né? Não só os governistas, como um todo, né? Simone Tebet que deu uma raquetada no Flávio Bolsonaro, né? Tá sendo legal essa CPI de se ver. Tem muitas coisas interessantes. Senador Rancho Queimado é o Luiz Carlos Reins. Para quem não viu nenhum dos episódios, ele é do PP do Rio Grande do Sul e ele só fala em Rancho Queimado, que é uma cidade de Santa Catarina que, segundo ele, teve 3 mortes por causa do kit Covid. Grande Luiz Carlos Reins. Luiz Carlos Reins, ele vem para a eleição agora ou ele tem mais 4 anos, ô Diogo? Você está por dentro dele? Ah, boa pergunta. Eu acho que ele é novo, né? Infelizmente, então ele Vou tem até mais... fazer uma pesquisa aqui. Infelizmente, tem mais 8 anos o nosso caríssimo Luiz Carlos Reins. Nayara, o pessoal tá chegando por aqui. Deixa eu mandar um abraço antes de ir pro próximo assunto. Que tem por aqui a Geissa, que tá rindo do Rancho Queimado, o Gabriel Marcondes, Beto Ranço, ou Ranzo, fica a questão. Cristina Gurto, tem também, a agência comentou aqui, ó, falando sobre as mulheres, que são as mais afetadas pela pandemia com perda de emprego. Exatamente, passou no Profissão Sabe, né, que o Ricardo ele fica com medo dos nicknames ali. Ele lê bem devagar os nicknames, porque pode vir uma surpresa ali. Muito, muito medo. Às vezes pode vir umas piadinhas. Elise Guto, Carla Mari, Heiver Hayes, tem uns nomes aqui que já começa a complicar minha vida. Luli, também por aqui. E a Maria, sua crush. Viu? Essa daí é um nickname bonitinho. Maria, sua crush. Mas é quase uma piada também. A crush de quem? Sua. Tá escrito sua. Não sei de quem. Eu acho que é sua, hein, Ricardo? Não me comprometa que a digníssima já tá aqui do Mas lado. eu fiz uma pesquisa breve aqui. De fato, o Reins ele é um senador em primeiro mandato. Então tem 10 anos aí para ele falar de rancho queimado. Nossa. Rancho queimado por muito tempo. Ele já foi deputado, mas no Senado ele entrou agora na legislatura de 2019. Rio Grande do Sul. Faz isso não, Rio Grande do Sul. E a gente tem outras opções para o Rio Grande do Sul que a gente vai abordar daqui a pouco. Queremos entrar numa seara que faz parte do programa de governo, Nayara. Políticas de governo, porque existe a política de governo, política de Estado, e os ministros, os ministrinhos do Bolsonaro, eles estão ali para tocar as políticas de governo do Bolsonaro, né? E atualmente são 23 ministros, é isso mesmo, Diogo? Você está por dentro dos números? 24, né? 24 agora? 24. Aumentou mais uma. E tem o trabalho agora, né? Contrariando o que o Bolsonaro mesmo falou que não faria, né? Que seria ter tantos ministérios, né? Ter tantos ministros, né? Tá cada vez mais. Mas tem uma confusão aí nesse número. Eu vou colocar uma lenha na fogueira, porque tem fontes que falam 23, tem fontes que falam 24, porque o Bolsonaro, quando ele entrou, ele criou aquela espécie de super ministérios, né? Em que ele colocou várias secretarias no guarda-chuva da economia, do superministério, quem lembra do ministério do Sérgio Moro, o superministério da Justiça, né? Que ele queria puxar o saco do Sérgio Moro lá e criou o superministério da Cidadania, e ele deu o status de ministério a algumas secretarias, como a Secretaria Geral, então se discute, mas será que tem mesmo? Porque se discute muito isso pelo poder que os ministros ou os supersecretários têm de se nomear determinados cargos, né? Os DAS. Então, às vezes o cara ele é secretário, a política, o político ele é secretário ali, mas não tem poder de nomeação dos principais DAS. Então fica naquela dúvida, é ministério mesmo ou não é? Então tem eu vi fontes aqui que falam 23, fontes que falam 24, considerando ou desconsiderando a Secretaria Geral, que é para onde foi
o ministro que saiu agora da Secretaria da Presidência para o Ciro Nogueira assumir, né? O general lá. Ah, sim, Casa Civil, né? Os atuais ministros, então, deixa eu pegar uma fonte aqui, porque o que eu tô em mãos já apareceu um aqui que foi eliminado. Está com o mais atual aí, Diogo? Olha, como eu te falei, tem várias fontes. Eu vi fontes com 23, fontes com 24, a considerar determinada secretaria com status de ministério ou não. Por exemplo, eu vi fontes que consideram a cultura como ministério, mas a cultura, no guarda-chuva, de fato, ele está como supersecretaria, né? É Então, verdade. dependendo da fonte que você encontrar, você vai ver diferentes números aí. Eu estava aqui até com o Poder 360, na fonte do Poder 360 consta 23, por exemplo. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, Nayara. Eu vou falando aqui os ministros, o Diogo vai falando quem eles são, e você vai observando que a gente vai formular uma pergunta capciosa para você, porque somos desses. Vamos começar aqui, ó. É, Primeira-ministra Tereza Cristina, Diogo. Quem é Tereza Cristina? Tereza Cristina é uma deputada foi deputada pelo DEM, a ministra da Agricultura, né? Ela é uma das mais firmes ali no Ministério do Bolsonaro, está desde o começo. Apesar dela ser filiada ao DEM, muitos não consideram ela uma indicação do DEM. É muito interessante a gente diferenciar, quando a gente fala de ministérios, de poder executivo, que quando o presidente procura montar um ministério, ele procura normalmente construir uma coalizão de governo, né? Vai até o legislativo, constrói essa coalizão. Bolsonaro teve uma estratégia diferente no início, né? Ele negou a estratégia de coalizão do presidencialismo de coalizão. Então, você tem uma maneira de você cooptar um ministro de algum partido sem ser indicação daquele partido e ser um ministro de coalizão mesmo, quando o partido indica e entra no governo. E a que tudo indica, a Tereza Cristina é do Democratas, mas a divergência ela é uma indicação do Democratas para o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Nayara, eu vou fazer uma mudança aqui na minha estratégia, porque senão a gente vai falar um monte de ministro aqui, são muitos. Então vamos falar dos polêmicos aqui. Marcos Pontes, Diogo. É o nosso ministro da Ciência e Tecnologia que foi fazer turismo no espaço, né? Não trouxe nenhuma pesquisa lá para nós. Mas é um outro filme aí. Fábio Faria. É o da comunicação, parente do Silvio Santos. Mas é uma indicação do PSD, é bom destacar. O Braga Neto na defesa. Militar, né? Um dos ministérios mais militarizados da história do país. Vou falar de uns interessantes aqui também, Nayara, para você já ir observando eles. Ó. Paulo Guedes. Super ministro da Economia, aí o posto Ipiranga do Bolsonaro, muito questionado por uns, mas eu já vi mídia internacional tendo muitas dúvidas sobre ele, inclusive dizendo que ele era o pilar da inteligência do governo Bolsonaro, mas quem o conhece bem sabe que a inteligência desse cara ela é muito limitada, né? E ele só teve experiências políticas em contexto de ditadura, né? Trabalhou na ditadura do Pinochet no Chile. Exatamente. O Gabriel tá falando ali, ó, Marcos Pontes, o grande nome de São José dos Campos. Aí, São José dos Campos, o grande filho da cidade é o Marcos Pontes. Milton Ribeiro. Ministro da Educação, atual ministro da Educação, Ministério da Educação que sofreu aí reveses durante o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro optou por essa pasta em mergulhar sua área ideológica no começo do governo, né? A gente lembra das participações do Olavo de Carvalho, enfim, o guru do governo Bolsonaro nesse ministério com indicações lá, né? Vale lembrar que o Milton Ribeiro é um pastor evangélico também, né? Ele é um pastor evangélico. Exatamente. Mas é um ministro independente, também não é um ministro ligado a partidos políticos. Aí temos aqui a Damares. O Gabriel lembrou que o Marcos Pontes é de São José dos Campos, vou lembrar que a Damares Alves é de Parnaguara. Temos uma ministra paranaense. E ela foi assessora na Câmara dos Deputados do deputado Marco Feliciano. Ela é filiada ao PP, mas também é considerada uma ministra independente. Não foi uma indicação do PP para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Exatamente. Nayara, aí já chegamos aí a um ponto de falar. Falamos de um ministro que trabalhou numa ditadura, um Chicago Boys lá que estava envolvido ali nas reformas do Chile, reformas que precisaram ser reformadas novamente, e tem sempre aquela discussão sobre se o Chile tem um modelo econômico bom ou não. Temos a Damares, que é uma pastora polêmica, pastora evangélica. Nada contra os evangélicos, gente. A gente só está falando sobre as atitudes frente a políticas governamentais que tem que ser para todas. E não temos nada contra os evangélicos. E a tentativa da imposição da sua religião sobre a religião do outro, né? Exatamente. Também o Que é a ministro atitude da Damares, não dos evangélicos no geral. também temos o ministro Milton Ribeiro, que veio em rede nacional falar sobre a volta das escolas. Eles têm em comum um direcionamento conservador. Colocaria como conservador, Diogo? Vou deixar essa para você se comprometer. Então, Nayara, eu vou deixar para Nayara se comprometer. Chega a ser conservador esses ministros citados aqui, e temos uma gama de outros ministros que podemos dizer que são conservadores, e como isso se reflete de uma maioria vindo assim, ó, um cara que é pastor, uma outra que é pastora, atuando em cargos específicos como o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Como isso se reflete em políticas para atender as minorias? Então, acho esse nome já do ministério aí que a Damares ocupa, né? Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um nome bastante estranho, né? E já não para mim, na minha opinião, na minha percepção, já não reflete direito nenhum a nenhum desses grupos. Nós temos agora nos ministérios, né, seja 23 ou 24, a gente tem atualmente 3 mulheres, né? Você citou 2, né, dessas 3, e na minha percepção também, nenhuma dessas mulheres, elas são representatividade para as questões femininas e feministas, né? Não são mulheres que em sua carreira política, né, apresentaram políticas para as mulheres, para a inserção de mulheres na política, né, infelizmente, né. Eu não vejo assim como uma representatividade aos grupos minoritários, muito pelo contrário, né. Uma das questões aí que eu conversei com o Diogo, né, que é apoiado pela Damares, é a questão do homeschooling, né, que é a educação em casa, né. O que estão tentando fazer, ou o que está tentando passar aí, são regulamentações para o homeschooling. Nesse caso específico, eu me colocaria favorável, né, a esse tipo de regulamentação. Eu acho que é necessário regulamentar, sim, para que não se faça de qualquer forma. Porque não adianta também criminalizar, porque já tem famílias, muitas famílias, né, tem sites aí que dizem que são 7 mil famílias, outros 10 mil famílias, que estão nessa... que optam por essa modalidade de educação em casa, né, o homeschooling. E, assim, eu sou contrária a esse tipo de modalidade escolar, né, essa modalidade de escola em casa, mas por uma série de motivos, mas já tem uma série de famílias, né, que optaram por essa modalidade. Por isso, então, eu acho que deve haver uma regulamentação, e a Damares, ela se coloca favorável, né, a um tipo de regulamentação aí. Existem 2 tipos de projeto de lei que estão tentando passar. Um é a regulamentação para esse grupo aí, que somente regulamenta, ou seja, permite que as famílias elas optem por essa modalidade de homeschooling sem que siga nenhuma regra. Então, quem quiser tirar seu filho da escola, não mandar o filho para a escola, sob o argumento de que vai estar ensinando em casa, poderia fazer isso. A outra regulamentação seria a regulamentação que coloca uma série de regras para que essas famílias elas façam esse homeschooling, né? Você tem que seguir um currículo, você tem que submeter essas crianças a algumas avaliações para verificar se as famílias estão conseguindo ensinar o básico e tal.
Mas eu sou favorável à regulamentação por motivos diferentes dos colocados pela Damares, né? A Damares, por exemplo, coloca a regulamentação como sendo o direito da família, né? Porque a família tem o direito de ensinar em casa, e isso seria uma pasta conservadora, né, do governo Bolsonaro. Esse direito das famílias ensinarem em casa. Eu sou favorável à regulamentação para que não se faça de qualquer forma, né? Para que as famílias elas tenham que seguir um conjunto de regras, né? Um dos argumentos que eu utilizo, né, para me colocar contrário a esse tipo de prática é, por exemplo, a questão da socialização, né? A criança ela tem oportunidade de ser socializada no ambiente escolar, né? De ter contato com a pluralidade. Em casa, ela não vai ter contato com outras crianças, ela não vai ter contato com outras denominações religiosas. Em geral, ela vai ter contato com uma denominação religiosa específica, que é a denominação dos pais, né? No Brasil, atualmente, a maior parte das famílias elas são filiadas ao catolicismo ou ao protestantismo. Ainda são as matrizes religiosas predominantes no Brasil. Em uma matéria do Globo Repórter, as famílias que eles tentaram entrevistar, elas eram filiadas ao protestantismo, né? E aí essa é a matriz religiosa ensinada a essas crianças, inclusive no currículo que essas famílias elas compõem lá para ensinar diariamente lá no ensino, né, que elas organizam para as crianças. Então, elas vão ter contato com aquela denominação, não vão conhecer as demais, né? E de acordo com estudos, de acordo com a literatura, e isso é uma não ter contato com a pluralidade aumenta a intolerância em relação às outras denominações, né? Porque as denominações mais conservadoras, elas seguem alguns dogmas, né? E dentre esses dogmas está, por exemplo, o não contato, né, com denominações que sejam que preguem coisas dissidentes àquelas que são pregadas dentro da instituição religiosa. Então, acaba se considerando errado ou não apropriado, né? Você não ter um tipo de casamento específico, você não utilizar uma vestimenta específica, não ter um tipo de trabalho específico. Então, tudo que não é ensinado dentro da instituição não é aceito ou não é apropriado, né? E isso leva, né, aumenta a intolerância. Então, eu acredito assim que esses ministérios, muitos dessas pessoas que estão compondo esses ministérios do governo, elas têm sim um posicionamento conservador, né? Essas políticas muitas vezes que são propostas, elas são conservadoras sim, e não visam a grupos minoritários, né? E quando visam é dessa forma, né? Seria um beneficiamento ou direitos para um grupo minoritário que está optando por essa modalidade de ensino, mas acaba sendo, né, uma política que acarreta bastante intolerância, né, no final das contas lá. Uma criança que não vai ter socialização, que não vai ser criada, né, para uma cidadania, né, como a gente espera de um adulto, né, uma sociedade diversa, né, como ela é de fato. Exato. É muito interessante, querer chamar a atenção, que Nayara, que muitas vezes as pessoas, quando elas vão discutir educação, elas chamam a atenção para os fatores da educação para o trabalho, né? E, pelo contrário, é muito interessante que você trouxe questões da sociabilização. A questão da formação social, que a educação, ela faz parte, né? A gente não vai lá só para aprender português, matemática e pregar um prego, como nem se ensina mais na escola, acredito, essa educação mais tecnicista que esses conservadores, eles tentam embutir, né, inculcar, até retornar, como já houve na ditadura militar. Mas é uma educação de valores democráticos, que é bastante discutida nas pós-graduações de educação, nos pensadores de educação, né, essa educação para os valores democráticos, porque o homeschooling, nada mais, junto com esse fundamentalismo religioso, nada mais faz do que isolar
a criança de outras experiências de socialização, como vamos pensar que os Amish lá nos Estados Unidos, né, aquele grupo religioso super ortodoxo que é apenas a sua educação, a sua socialização, vai criando uma cultura ali, faz com que a criança não tenha conhecimento com outras culturas, não tenha conhecimento, inclusive, dos seus direitos, não tenha conhecimento dos seus direitos em relação até as próprias violências que ela pode sofrer em casa, que na escola ela tem chance de denunciar. São várias coisas, né, que a gente pode discutir em relação a isso, mas a preferência, principalmente de algumas alas do governo e algumas pessoas que querem discutir essa educação para o trabalho e que em casa seria suficiente junto com uma educação religiosa. É muito interessante você trazer isso. As pesquisas norte-americanas, elas vêm mostrando que a religiosidade, ela não é uma coisa só, né? Ela não é uma coisa uníssona. Existem aspectos religiosos que conformam isso que a gente chama de religiosidade, né? Existem 3 aspectos aí primordiais, né? Que é a denominação, a intensidade e a frequência religiosa, né? A intensidade seria a importância que o indivíduo confere à instituição religiosa, né? As pesquisas, elas têm mostrado que os indivíduos que são pertencentes a uma determinada filiação, uma determinada denominação religiosa, eles tendem a ser mais intolerantes do que outras denominações religiosas. Os indivíduos mais frequentantes, aqueles mais assíduos às religiões, especialmente as religiões mais literalistas, que são aquelas que interpretam a Bíblia de maneira literal, eles também tendem a ser mais intolerantes. E também os indivíduos que atribuem uma maior importância à instituição religiosa, que acreditam que a instituição religiosa é a principal na sua sociabilização, por exemplo, são indivíduos também mais intolerantes, né? Essas pesquisas foram replicadas também com jovens, né? Os jovens que participam de grupos mais heterogêneos, que têm acesso a uma socialização mais plural, eles tendem sim a ser menos intolerantes ou mais tolerantes, né? Para com os grupos diversos ou os grupos que eles gostam menos, né? Os grupos que não fazem parte, né, da sua instituição familiar, por exemplo. Então, esses aspectos religiosos, eles são muito importantes para a gente pensar a questão da religiosidade, né? Nós não estamos aqui nos colocando contrários a uma educação que ensine sobre religiosidade, né? Eu me coloco aqui contrário a um tipo de educação que ensine apenas sobre um tipo de religiosidade, que ensine sobre um tipo de religião que seja extremamente literalista, né? Porque a gente tem que levar em consideração, né, que essas instituições religiosas, essas denominações religiosas que leem a Bíblia dessa maneira, não consideram que é um livro que foi escrito há muito tempo, que é necessário que se interprete, né, para que a gente traga... A questão do anacronismo, né? A pessoa não avalia a escrita pelo que a gente vive hoje, né? Mas, como você falou, eu achei muito interessante esse termo desse literalismo, que exclui que é também etnocêntrico, anacrônico. Exato. Então, é muito importante que se leve em consideração esses aspectos da religiosidade, né? E que a educação, mesmo a educação que leve em consideração a religiosidade, seja uma educação ampla, né? Que leve em consideração os diversos aspectos da religiosidade e as diversas, né, denominações religiosas, né? O que a gente não vê ocorrendo, né, nesses grupos familiares que optam por essa educação aí em casa, né? Eu só queria fazer mais um parênteses, Ricardo, porque, Nayara, a gente convidou você, inclusive, para esse assunto, porque eu e o Ricardo, a gente discute um pouco essa questão da religiosidade, do homeschooling, da educação em si, a gente discutiu já outras vezes nos bastidores, né? Que é um assunto muito interessante, porque não só com as religiões isso acontece, né? Ou até mesmo com determinadas denominações políticas que a gente pode considerar religiões. Os comunistas que me perdoem, mas o comunismo foi uma religião do seu tempo, né? Havia uma discussão do comunismo soviético lá, trancado, mas existiam, por exemplo, partidos comunistas na Europa democrática, e se discutiu muito isso, porque os comunistas não entendiam uma coisa, eles falavam assim, poxa, por que nós organizamos aqui o trabalhador, que é maioria na sociedade, e a gente não vence a eleição, né? Que seria óbvio, se o trabalhador é maioria, os patrões são minoria, a gente deveria ganhar a eleição facilmente.
Só que eles esqueciam que os trabalhadores ali de fábrica e tudo mais, eles não eram só trabalhadores de fábrica. Eles eram, depois da fábrica, no final de semana, eles eram católicos, eles jogavam sua bocha no clube, então eles socializavam em vários meios da sociedade, né? E um pouco que fazem esses grupos políticos mais radicais, essas religiões, né? A gente tem religiões pentecostais e neopentecostais, por exemplo, que proíbem as pessoas de ter TV em casa, né? Que proíbe a pessoa de praticar esportes, que proíbe a pessoa de frequentar determinados lugares, né? O comunista italiano foi isso. O Partido Comunista entendeu que o comunista lá, o trabalhador de fábrica, frequentava o bar, frequentava a igreja católica, ele frequentava a bocha no final de semana. E esse era um dos dilemas, e é um dos dilemas que toda religião ou todo pensamento mais radical vai enfrentar. Alguns, de alguma maneira, conseguem arrumar, ou tentam arrumar algum jeitinho ali de fazer com que as pessoas não se socializem, e por isso que eu vejo o homeschooling nesse sentido, né? Nesse aspecto que a Nayara chamou bastante atenção, de você excluir da criança outro tipo de socialização para que ela siga somente aquilo, né? E como algumas igrejas falam, não receba a educação do mundo, a música do mundo, né? O pecado do mundo, que é essa linguagem. Mas é muito interessante isso que a Nayara trouxe para a gente discutir, né? Esse assunto que a sociedade tem que perder o tabu e discutir. Exatamente. O pessoal que está entrando aqui, vai mandando o seu coraçãozinho, que eu vi bombando corações aí. Mande também a sua pergunta, hoje recebendo a Nayara de Almeida Alcântara, mesmo sobrenome, mas não é minha parente não, hein? Ela é cientista social, é bacharela e licenciada em Ciências Sociais e doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, falando sobre tolerância política. Nayara, uma coisa que é interessante analisar é que esse governo, a gente falou aqui sobre uns ministros chaves assim, do governo, eles representam uma coalizão de interesses conservadores e ainda indo para a educação, isso se reflete, é, tivemos a reforma do ensino médio, que é uma herança do governo Temer, né? Que agora vai ser implementada, e as escolas cívico-militares também, né? Que é uma imposição um tanto quanto esquisita, assim, impor essa escola cívico-militar que falaram, ela tem notas melhores, mas depois ficou provado em reportagem, em muitas coisas, que a cívico-militar não tem nada a ver, é a militar que teria uma nota maior. Então, essa coalizão de interesses conservadores reflete no que mais, assim, que você analisa no governo. É uma coalizão ampla, né? Reflete muitas coisas. Sim, eu entendo que o governo está fazendo uma série de mini reformas ministeriais aí e fazendo uma série de indicações, e ele tem fortes, né, ele tem fortes motivos para estar fazendo isso. Um deles, né, as eleições aí de 2022, né? Um governo, né, que quer ser reeleito, ele precisa organizar o seu time de apoio, né? Tanto é que ele está fazendo indicações aí de partidos do Centrão, né? Indivíduos do Partido Centrão, para organizar esse grupo dele de apoio. Eu não sei se era nesse sentido a sua questão, mais ou menos, nisso que eu estou falando. Posso continuar nesse mesmo sentido ou não tem nada a ver? Pode, é mais ou menos isso mesmo. Ele fez uma reforma, a reforma agora são com políticos, mas também levando para o lado do conservadorismo, né? E engraçado ver que isso é um plano, é tipo um projeto, porque, de acordo com um levantamento aqui que o Diogo me passou, e está no Poder 360, o primeiro escalão do governo deve disputar eleições em 2020, né? Então temos, de acordo aqui com o levantamento, 12 ministros que estão agora já depois pós-reforma que vão disputar. Então tem desde Mourão, que é um vice-presidente, possivelmente ele saia como senador, né? Não sabe-se ainda onde, especula-se Rio Grande do Sul. Então temos vários nomes aqui que são ministros, estão entrando assim para entrar no foco e fazem parte parece fazer parte de um projeto, né, Nayara?
Ah, sim, com certeza. O Ciro Nogueira também, na minha opinião, faz parte, né, de um projeto aí de organização aí para as eleições, né? E essas indicações também é bem aquilo, aquele toma lá da cá, né? Você oferece cargos do primeiro escalão, né, em troca de apoio político, né? Esses partidos aí do Centrão, que a gente considera também como partidos fisiológicos, porque são partidos menores, que estão sempre aí em busca de vantagens, né, do governo federal, eles estão compondo essa base de apoio. Também é o caso do como que é? André Mendonça, né, que foi também indicado aí para o STF, né? Eu acho que até já foi falado sobre Terrivelmente isso. evangélico, segundo o Bolsonaro. O terrivelmente evangélico. E veja bem, assim, tem gente que já disse, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim que o Bolsonaro foi muito infeliz em utilizar esse termo, terrivelmente evangélico. Eu penso que não, muito pelo contrário. Eu acho assim que eu concordo em gênero, número em grau com esse termo, terrivelmente evangélico. Por quê, né? Eu acho assim que nem todas as religiões são terríveis e nem todas as religiões são terríveis para todos os grupos, mas muitas denominações religiosas podem sim ser terríveis para vários grupos, né? A gente estava falando aqui sobre grupos minoritários, né? E muitas religiões protestantes, elas podem sim representar esse terrivelmente evangélico aí para vários grupos minoritários, como por exemplo, os homossexuais, né? Como por exemplo, transexuais e outros grupos com sexualidade divergente da heterossexual. Então, para esses grupos, são de fato, né? A religião pode ser terrível, sim. E o André Mendonça... Então, o Bolsonaro passou um recado para esses grupos, Nayara. E o André Mendonça, ele personifica, de fato, né, isso que o Bolsonaro queria encontrar, né, que era um ministro, né, que fosse terrivelmente evangélico. Ele se diz, né, ele diz que desde criança ele foi criado na religião evangélica, e no período que ele estava na pasta de justiça, né, ele de fato fez uma perseguição a grupos que eram oposição ao governo Bolsonaro, né, então todo e qualquer grupo que se colocasse contrário, né, era passível de sofrer perseguição. E agora ele quer compor um ministério que foi justamente o ministério que barrou, né, a sua perseguição, né, que o STF barrou por 9 votos a 1 aquela política que ele estava fazendo, né, de perseguição, né, os dossiês que ele estava criando lá, né, de perseguição a determinados grupos, né. Uma das histórias em que eu me lembro aquela história lá do outdoor, que dizia assim que Bolsonaro valia menos que um pequi ruído, né? E aí ele fez perseguição ao autor desse outdoor, mas ele também faz perseguição a professores e grupos humoristas, né? Ou seja, qualquer grupo que se colocasse como oposição àquele grupo de ideologias que Bolsonaro propõe. Um exemplo de intolerância, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, de fato, né, você é um terrível, e se é evangélico, é terrivelmente evangélico, né? Infelizmente, né? Eu queria comentar a pergunta do Ricardo, porque de fato ela foi capciosa, tanto que acho que deixou para o final, né, Nayara, a pergunta capciosa, porque quando você fala das coalizões, assim, você pode estar falando de algumas questões, uma coalizão societal e de ideias, que foi justamente o que o Bolsonaro trouxe, né, uma coalizão de ideais conservadores, que pode ser tanto no mundo dos valores, como pode ser no modelo econômico, porque você tem ali, claro, no momento em que o Maia preside a Câmara dos Deputados, foi bastante claro que parte da Câmara dos Deputados apoiava a agenda econômica do Bolsonaro, mas impunha limites, né, ao conservadorismo dos valores, ali, dos costumes, né? Então o Bolsonaro, claro, traz uma coalizão conservadora de costumes, mas que a Nayara também deu exemplo do agora ministro do STF, terrivelmente evangélico. O próprio STF serviu como instância de freios e contrapesos às ações dele e a todas. O STF, tanto o STF quanto o Senado, em alguns momentos, a Câmara, tem servido de freios e contrapesos às medidas liberais do Bolsonaro que extrapolam. Então, mesmo que aos trancos e barrancos,
as instituições estão funcionando, é o que muitas pessoas esperam a gente falar. A democracia brasileira está passando pela sua grande prova, eu acredito. E acho que a maior prova delas vai ser na eleição de 2022, mediante todas essas contestações, né? Acho que toda a prova de tolerância, a prova de funcionamento das instituições, de que nosso povo aceita o jogo democrático, vai ser 2022. E quanto à mini-reforma, essa reforma que o Bolsonaro faz agora é a segunda em poucos meses, porque ele tinha feito uma lá em março, chama o Ciro Nogueira para o tatame, e é uma questão totalmente eleitoral e de articulação. Porque a Nayara falou da ministra mulher que nós não comentamos, que era a Flávia Arruda, que entrou no governo para articulação. A Flávia Arruda, deputada pelo Distrito Federal, é deputada em primeiro mandato. Aí você se pergunta, como é que uma deputada em primeiro mandato assume o ministério? Ela assume, na verdade, inclusive o mandato, porque ela assume no lugar do marido dela a candidatura, que é o ex-governador, que é um ex-governador do Distrito Federal, que não conseguiu concorrer porque ele está, enfim, atolado em casos de corrupção. Então ela já entra no governo ela é muito próxima do Arthur Lira, é um nome do Centrão, é um nome do Valdemar Costa Neto também do PL, e ela entra no governo para dar um pouco de sustentação do Centrão, mas parece que não foi suficiente. E aí a Casa Civil volta a ter um status de articulação política com o Ciro Nogueira, que na nossa história democrática, a Casa Civil e a Secretaria da Presidência sempre disputam, né, Ricardo, esses postos, e agora a Casa Civil estava sendo, olha o nome dela, né, Casa Civil estava sendo liderada por um militar. E então parece que agora a Casa Civil volta a ter um status de articulação política, mas e aí, o que se faz com a Flávia Arruda lá, a Secretaria-Geral da Presidência, que também estava fazendo articulação política? Então acho que a gente vai ter aí uma disputa em torno da articulação política dentro do Centrão. E o Ciro Nogueira, o mais interessante, que eu não posso deixar de falar aqui, ele assume e a suplente dele é a sua própria mãe, né, o que é o mais bizarro. E a mulher dele também é deputada federal lá pelo estado do Piauí. E o interesse dele é enfrentar o atual governador lá, que é governador pelo PT, me fugiu o nome aqui agora, e que eles foram aliados, inclusive o Ciro Nogueira sempre esteve com o Lula, mas eu acredito que o PT agora escolheu lá no Piauí o seu sucessor, e não é o Ciro Nogueira, então por isso ele faz agora essa guinada. Ele já chamou o Bolsonaro de fascista numa entrevista, né? Então ele dá essa guinada aí por total interesse eleitoral. Exatamente. Bem o que caracteriza de fato os partidos fisiológicos, né? Em algum momento você fez uma oposição, né? Agora você coloca-se totalmente favorável, né? Inclusive traçou um caminho aí para que fosse, né? Chamado aí a compor o ministério. E não vem para implementar nada, porque ele já tem data de saída. Ele sai em abril, como ele será candidato, ele sai em abril. Então ele já vem para sair. As nuances, né? As curiosidades de um governo de coalizão também. Exatamente. Agora são 9h09. Nayara, a gente está chegando ao final, mas antes eu vou fazer uma provocação aqui para você. Vou falar duas frases de um cidadão e você me fala a sua percepção sobre tolerância desse cidadão. Primeiro tem a mensagem aqui da agência, vou ler a mensagem dela antes. Algo distinto dos outros governos é o Centrão na Casa Civil. Algo distinto dos outros governos é para o Centrão na Casa Civil. Diogo? Acho que era um O ali e foi o P, porque o O é do lado do P no teclado. Aí, ó. Tá explicado. Exatamente isso. Bela observação. Vou dizer agora as duas frases do cidadão. Não vou te dizer quem é, mas aí você me fala a sua percepção se essa pessoa é uma pessoa com tolerância política. Ó, Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico, não. Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. É a primeira frase aqui que eu selecionei para você analisar. E a outra frase é: seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui.
Prefiro que um filho morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. É as duas frases de um cidadão aqui. E é um cidadão que é um político, e a percepção que você tem, assim, por essas falas e muitas outras que poderia dizer aqui, é uma pessoa que tem tolerância política. Então, eu acho assim que chega a extrapolar, né, essa definição aí que a gente está tentando pensar para a questão da tolerância, né? Eu acho que entra até num aspecto de preconceito mesmo. É uma pessoa preconceituosa, né? Que é diferente da tolerância política, né, da intolerância, né, do que a gente pensa para a intolerância, né, que a intolerância ainda nesse espaço político seria a não permitir que o seu opositor ele participe daquela arena política porque você não concorda com aquele grupo e porque você se sente ameaçado pelas ideias daquele grupo. Então, aquele grupo, para você, representa uma ameaça. Mas, no caso do autor aí dessas frases, não seria só isso, né? De fato um preconceito, né? Ele não gosta desses grupos, não respeita esses grupos, né? Que eu acho que é uma questão primordial, né? Ele demonstra sua ojeriza, né? Por esses grupos diferentes, né? E entra tudo no pacote, né? Gordofobia, homofobia, transfobia, racismo, entra tudo, né? O Bolsonaro, ele seria um combo dos preconceitos, né? Se a gente pudesse colocar dessa forma. Então, realmente, de fato, ultrapassa. Ele não só não quer a participação desses grupos, né, na arena política, como também é preconceituoso, né? Uma pessoa preconceituosa e desrespeitosa em relação a essas minorias, né? Mara, eu queria fazer uma pergunta sobre esse ponto. Eu queria saber a sua opinião. Que é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo difícil, porque ela é curta. Por quê? Por que o Brasil está vivendo isso? Por que o Brasil elege uma figura dessa? O Brasil sempre conhecido pelo sincretismo, pela sua diversidade, né? Até o Grega falou dos eslavos, mas também os eslavos fizeram parte da nossa formação, os ucranianos, os negros, e o Brasil, mesmo com todo esse racismo institucional e eslavo, a pluralidade faz parte do Brasil, porque se a gente traçar paralelos com outras democracias, a violência entre grupos políticos e grupos sociais ela é bem clara em alguns países. A gente tem lá o exemplo da Bélgica, que viveu um histórico de violência entre grupos religiosos e etnias. A gente tem o próprio Estados Unidos com um histórico de violência muito pesado, né? Claro que o Brasil é velado, mas o Brasil foi conhecido por muitos momentos o católico e o umbandista frequentar as mesmas instâncias, o carnaval representar, por exemplo, essa pluralidade. E por que o Brasil agora resolveu dar essa guinada e declarar os seus preconceitos, o seu fascismo? Seu fascismo não, desculpa, não sei se chega a ser. Eu não diria fascismo, mas eu achei não, muito pesado. Eu achei que você me colocaria numa sinuca de bico, mas você sabe que essa é uma discussão assim que está ocorrendo muito, especialmente nos Estados Unidos, né? Em 2019, Norris e Englehart, que são dois autores americanos, eles escreveram um texto justamente falando, né, sobre essa ascensão, essa guinada à direita, né, sobre esses políticos conservadores, né, o que a gente chamaria também de autoritários, ocupando poder em diversos países, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países da América Latina, a gente tem essa ascensão de autoritários e em alguns países populistas também, né? Políticos populistas, e que não se esperava que esses indivíduos chegassem ao poder porque eles são considerados outsiders, né, na política. Eles não têm aquele perfil de presidente da República, né? E aí essas pessoas elas colocaram um discurso
que um grupo conservador esperava ouvir, né? Porque a gente estava tendo uma mudança social, uma mudança de mais direitos para grupos minoritários, mais direitos para os homossexuais, né? Em diversos países do mundo, os homossexuais, eles já podem se casar, já podem adotar crianças, né? Na América Latina, eu acredito que 2 ou 3 países só não têm o direito ainda de casamento e adoção de crianças, né? Os demais países já alcançaram esses direitos, né? Então, esses grupos minoritários, eles estavam adquirindo mais direitos, né? E uma parcela conservadora, ela se sente ofendida, ela se sente atacada pela aquisição de direitos desses grupos minoritários. Então, a teoria, a hipótese desses autores norte-americanos é que o fato de essas minorias estarem adquirindo mais direitos gera uma contraofensiva, que é o que eles chamam de cultural backlash, né? Que é essa tentativa, né, de retomar uma organização social que existia antes, né? Uma organização social em que as mulheres não tinham direito, os homossexuais não tinham direito, e aí aparecem esses políticos populistas, que em seu discurso demonstra, né, um retorno, né, eu não diria nem um retrocesso, mas um retorno àquela organização social que havia anteriormente, né. O Bolsonaro, ele representa exatamente isso, né, e aí esses políticos conseguem ascender, né, porque eles respondem a essa solicitação desses grupos conservadores que desejam, de fato, o retorno, né, a retomada daquela organização social. Eu vou aproveitar que nós temos uma pergunta aqui, Ricardo, se você me permite fazer, porque eu tenho um comentário também, que a gente tem uma pergunta aqui da Bia Alcântara, que ela vai perguntar, e mesmo sabendo o quanto o nosso presidente é tão intolerante e ignorante, assim, por que ainda temos tanta gente que o apoia? Tem uma explicação sensata? Pergunta ela. Porque eu simplesmente não consigo entender. E aí eu trago aqui uma frase do livro do Adam Dvorsky, artista político muito famoso na área, no livro dele sobre crise da democracia, que ele fala sobre essa questão que alguns de nós, principalmente ele, enquanto uma cabeça de século XX, alguém que nasceu em 1940 e estudou todo o século XX, que para nós, nesses novos tempos, não conseguimos entender como um político de direita defende uma forte intervenção estatal, ou como um político que teve vários casamentos chega a ameaçar uma outra deputada de estupro. Tem vários casos assim muito controversos, se diz defensor da família e as pessoas aceitam simplesmente que ele é o defensor da família. Quando eu não sei se de fato para uma pessoa conservadora que se diz defensora de uma família X, um cara que teve tantos casamentos, que tem tanta polêmica assim, é representante dessa família tão conservadora e fechadinha, né? Enfim, passo para você. Eu entendo que sim, né? Que para esse grupo social é exatamente isso, né? E também respondendo aqui a questão, o Bolsonaro, assim como o Trump, ele respondia diretamente a essa necessidade desse grupo a um retorno de uma organização conservadora, respondia diretamente àqueles grupos que acham que o estrangeiro está tomando um lugar, né, no mercado de trabalho, que acha que o fato de ter casamentos entre homossexuais vai acabar com a família tradicional heterossexual. Então, esse tipo de político, ele responde a interesses específicos, né? A hipótese, né, desses autores norte-americanos que eu citei é de fato que esses grupos, com essa necessidade, votam nesses políticos populistas, né, porque eles de fato querem, né, que se retorne, né, a uma organização que não existe mais, né? A gente está passando aí por a nossa sociedade está se tornando mais pós-materialista, né? A gente está deixando ser tão materialista como se era, né? Pensando em meio ambiente, em direitos das mulheres, né? Em direito de aborto, né? Essas questões não se discutiam, né? Há 30, 40 anos atrás não eram discussões. Eu digo que tem até algumas discussões que será que não é pura nostalgia? Será que em algum momento foi
tão perfeitinho desse pedido desse pessoal, né, tão conservador, ou que às vezes é pura imaginação e nostalgia de um tempo que não existiu, que vem no imaginário, né, algumas teorias da psicologia falam do como a pessoa cria, inclusive, imaginário de um tempo que foi, e não foi exatamente daquele jeito, né? Claro, a gente, enquanto cientista político, busca pensar essa questão da escolha pelo político, mas é interessante também essa pitada do psicológico, que às vezes é pura nostalgia. Nunca existiu um mundo tão perfeito, pintado daquele jeito como essa pessoa que pede a volta de alguma coisa que não existiu, né? Pode ser, a questão psicológica também é um fator importante, né? Uma variável testada na análise, né, da escolha dos políticos. Mas a gente se estendeu hoje, hein, Ricardo? Hoje foi bom o assunto. Hoje o assunto foi bom, agora são 9h21 e estamos já encerrando por aqui, ó. E, Nayara, nós costumamos aqui encerrar com uma dica cultural. Então, gostaria de dar uma dica cultural aqui pro pessoal que acompanhou a gente, o pessoal que vai Pode ser filme, livro, série. Exatamente. O que você quiser. A dica que eu queria dar foi uma dica que eu vi agora há pouco no status do Diogo. Ele tá fazendo teatro e vai ter uma apresentação, né, do Teatro Barracão nesse domingo, né? E eu quero ir assistir. Tá me entregando. Eu queria assistir e indico também. É uma dica cultural minha aí, mas explica melhor como é que vai ser essa sua apresentação no Teatro Barracão aí, Diogo. Muito bom, muito bom. Vai ser bastante tolerante, gente, mas infelizmente os personagens são bem legais, mas infelizmente a gente tem ali as restrições. Vai estar disponível lá para 2 convidados, obviamente a gente convida familiares e tudo mais, mas vai estar disponível no YouTube. A peça vai ser no domingo às 5h30, mas vai ficar disponível a partir de segunda-feira no YouTube. A peça Mosaicos, que vai ser uma representação de várias enquetes, que a gente chama, né, sketches, que a gente chama, que são pontos de peças já bastante conhecidas no Brasil, e eu faço 2 desses mosaicos, dessas sketches, que é uma chamada Nem Tudo é o que Parece, e essa é a menos conhecida porque é de um diretor nosso lá que a gente colocou, que conta a história de um casal que está discutindo, mas nem tudo é o que parece, então não vou contar, porque daí vou acabar com o segredo, né, do que parece ser, mas não é. E outra que chama-se o psicólogo e o paciente, que eu sou o paciente e discuto com o meu psicólogo sobre um sonho que eu tive. Eu sonhei com um gato me olhando enquanto eu estava dormindo, mas sonhei que estava acordado e um gato estava me olhando. Eu discuto com o psicólogo quem é esse gato. Então, a Nayara me colocou em apuros aqui para falar um pouco sobre a minha peça, mas convido a todos. Acho que nunca tinha falado aqui sobre isso, né, Ricardo? Também ultimamente participo de um grupo de teatro e vou ter aí essa apresentação, que por enquanto vai estar lá no YouTube. Espero que em breve a gente possa, né, no modelo original, levar as pessoas para o teatro, encher o teatro e estar no palco ali com toda aquela presença, o calor humano, né? Mas por enquanto não é possível. Eu também queria fazer eu tinha preparado uma dica cultural, vou poder fazer ou eu acabei preenchendo a dica cultural aqui? Pode fazer. Curitiba que tem uma vida cultural bem legal, né? Tomara que volte. Vacina no braço de todo mundo para voltar os teatros, os festivais, é o que esperamos. E a sua dica, então, Diogo? Como eu sou justo, eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho. Curitiba, de fato, tem uma cena cultural muito bacana, e os teatros fazem parte. A gente tem o melhor festival de teatro do Brasil, né, cara? E não é só o Teatro Barracão em Cena, onde eu estou ali cursando, a gente tem o Lara Schneider, Cena Rum. A gente tem um teatro aqui chamado Fernanda Montenegro, o Teatro Fernanda Montenegro, em homenagem, né, a essa grande atriz. A gente tem o nosso Teatro Guaíra, que é referência no Brasil todo. Então a gente tem uma cena cultural e teatral bastante interessante aqui em Curitiba. A grande Lara Schneider, homenageada na nossa praça aqui, em frente à universidade, entre o Guaíra e a Universidade Federal do Paraná.
Curitiba homenageia uma das suas maiores ícones do teatro e da cena, da cena cultural como toda, Lala Schneider, né? Mas a minha dica cultural eu assisti nesse final de semana e eu vou levar pro Entre Fatos, que é um documentário chamado Boys States. E, cara, eu fiquei alucinado, me chamou muita atenção. Que a história é um documentário que acompanha um projeto que acontece nos Estados Unidos de simulação da política com jovens. Então, são convidados 1.200 jovens para participar. Isso acontece em todos os estados americanos. Aí, infelizmente, é separado, tem o de meninas e o de meninos, são jovens de 17 anos. E esse filme acompanha o de meninos no estado, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, o Texas. Então, são convidados 1.200 meninos para disputar, para participar, simular a política, o modelo de política norte-americana, o modelo de 2 partidos. Eles disputam eleições, eles fazem a composição do Congresso. Cara, é muito, muito interessante, Ricardo, porque a gente estava falando de tolerância, aqui a gente falou de militares. Adivinha, assim, quem organiza esses eventos são os militares nos Estados Unidos, são os militares reforçando os valores democráticos, são, né, o que eles chamam ali aquele pessoal que foi para a guerra, os heróis de guerra ali deles, né, que organizam esse evento. Isso me chamou a atenção, que enquanto aqui militares brasileiros acabam chamando sempre atenção pelas suas declarações antidemocráticas, nos Estados Unidos eles reforçam os seus valores democráticos. E no estado mais conservador, que é o Texas, 3 garotos chamaram muita atenção nesse evento que eles acompanharam, que foi o Steven Garza, que é um filho de imigrantes mexicanos que representou um partido político, disputou a governadoria lá, que, assim, ele tem todas as características para ser odiado num estado tão conservador como o Texas. Ele é negro, ele é de esquerda, ele é progressista. E também o líder do seu partido era o René Otero, que, pasme, é gay. E conseguiu ser líder do partido deles lá no evento que aconteceu no Texas. Mas é muito interessante que mostra a habilidade política desses 2 garotos. O quanto eles têm, assim, a virtude política. Mesmo sendo ultraliberais, no meio de um monte de conservadores, eles conseguem com muita habilidade convencer as pessoas de que há um ponto em comum que eles podem achar em qualquer discussão. Mesmo que esse ponto em comum seja que eles discordam. Então, achamos um ponto em comum que nós discordamos, mas a gente vai encontrar esse ponto comum a partir de uma discussão. Nunca vamos deixar de discutir. E o Ben Feinstein, que representou a ala mais conservadora do evento, ele era um garoto deficiente. Ele não tinha uma perna, ele usa uma prótese e seus braços eram encurtados. Então, o que chamou a atenção, né, no Texas, no estado tão conservador, que os garotos foram lá defender armamentismo e tudo mais, garotos de 17 anos exalando as suas testosteronas e falando toda aquela bobagem, acabaram que votaram nos candidatos mais sérios, mostrando que os jovens têm as suas atitudes de jovens e adolescentes, mas quando eles vão falar de política, eles buscam o candidato mais sério, aquele que de fato apresenta propostas e não está de brincadeira. Eles querem discutir com seriedade a política, eles só não têm os meios para isso, eles só não têm o poder. Mas eles mostram que essas novas gerações mostram que estão dispostas a discutir a política de forma muito mais tolerante, mesmo nas instâncias mais conservadoras do mundo, como o Texas. Repetindo o nome do documentário, disponível na Netflix, né? Boys States. Eu assisti no streaming da Apple, né? Mas eu acho que ele está disponível em várias plataformas, porque esse é uma dos streamings menos acessíveis, né? Então a Apple acho que distribui em várias plataformas, inclusive no YouTube, se não me engano, a gente consegue alugá-lo. Mas procura aí na internet, todo mundo dá seu jeito, né? Eu não vou fazer alusão à pirataria aqui, mas todo mundo dá seu jeito aí na internet. Isso aí. E a dica da Nayara, a peça do Diogo aí, ó, que é nesse final de semana, Diogo? Isso. Depois o Diogo... Domingo, 5h30. Mas a partir de segunda vai estar online. O Diogo mandará a arte. Eu vou colocar aqui no Instagram do Diário de Curitiba, colocar o link para chamar também, ó. Fazer toda a propaganda do nosso colunista /ator.
Muito bem, estamos chegando aqui ao final. E tivemos uma indicação do The Handmaid's Tale aqui, que é uma série muito interessante também, já assisti. Nos comentários tem uma indicação. Quem indicou? Vamos ver, vamos ver. Ah, Bia Alcântara. Muito bem, Globoplay. Eu não indicarei porque eu não terminei ainda, mas eu tô assistindo a série Ausentes na HBO Max. Bem interessante, né? Sobre pessoas desaparecidas. É uma série que ainda não indicarei porque eu não vi o final. Tô meio enrolado aí. Só depois. Você não faz como eu, né? Eu tô assistindo, eu já vou indicando. Vai que muda ali no meio do caminho, aí não é indicável, né? Agradecendo por aqui a presença da cientista social Nayara de Almeida Alcântara. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui ao Entre Fatos. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, pelas questões. Foi um ótimo espaço para discussão. Aí, que bacana. E fica aberto aqui, ó, as portas para voltar. A gente sempre inventa pauta. Daqui a pouco te convidamos novamente, hein? Pode deixar. Hoje o assunto foi tolerância política. Diogo, obrigado mais uma vez, meu parceiro de live de sexta-feira. Ficar 1h30 aqui, a gente incomodando a Nayara aqui sobre política, sobre tolerância. Obrigadão também mais uma vez. Obrigado. Ó, teve mais uma sugestão aqui. Manhãs de Setembro na Amazon Prime, da Capetânia. Eu que agradeço, como sempre. A gente sempre com excelentes convidados aqui. E sempre quando a conversa está boa, né, Ricardo? A gente extrapola do tempo, 1h30 quase discutindo política aqui. E com assuntos sempre interessantes, relevantes. A gente sempre tentando conectar também com os fatos que estão acontecendo na atualidade. Obrigado, Nayara, mais uma vez. Por ter trazido, assim, explicitado coisas bastante interessantes para nós, como falou o Ricardo, para o povão também, que quer saber de muita coisa, mas isso mais detalhado a gente tem que chamar as pessoas mais didáticas para nos ajudar com nessas tarefas. E bom final de semana a todos. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Segunda-feira tem Política e Elas, falando em representatividade, Nayara. Política e Elas, segunda-feira, a partir das 18 horas. E um agradecimento a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Nós não estamos mais online pela Rádio Pinhais Mania, temos problemas técnicos lá. E talvez volte, talvez não voltem. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente por aqui. Um abraço, Nayara. Um abraço, Diogo. Se puder, fique em casa, pessoal. E acompanhem o Diário de Curitiba, curtam, compartilhem nossos materiais. Acompanhe também o jornal no diariodecuritiba.com. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Um abraço a todos e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.